Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Método Perfil B7. Nessa série, abordamos o tema de recrutamento e gerenciamento de corretores imobiliários. Eu estou muito entusiasmado em compartilhar com vocês as dicas e estratégias que desenvolvi após de analisar centenas de pessoas que alcançaram sucesso nessa área. Portanto, se você é um proprietário de uma imobiliária ou um gerente de equipe de vendas que está buscando novas ideias para impulsionar seus negócios, fique atento aos próximos vídeos. E não se esqueça de deixar suas perguntas e comentários, pois eles são extremadamente valiosos para nós aqui no Método Perfil B7. Vamos começar! O tema de hoje, continuação, segredos dos perfis comportamentais que muita gente não sabe quando recruta, especificamente o perfil conformidade. Nas aulas anteriores, falamos de perfis comportamentais e sua importância no momento de recrutar pessoas para a nossa agência imobiliária. Na primeira aula desta série, definimos o que são perfis comportamentais. Posteriormente, dedicamos uma aula ao perfil dominância, outra ao perfil influência e outra ao perfil estabilidade. A aula de hoje vai ser do perfil conformidade. Na sua imobiliária é possível que você tenha encontrado um corretor super atento aos detalhes, que gosta de questionar tudo, que quer saber o porquê das coisas. Essas são características típicas de uma pessoa com um perfil comportamental alto C. Outra característica comum em indivíduos com esse perfil é sua obsessão pela perfeição e sua relutância em se expor, especialmente em público, a menos que domine completamente o assunto. No entanto, quando essa presença é exagerada, pode haver problemas. E o principal problema é esse medo a errar. Pálpites e suposições não têm importância para essas pessoas. Eles querem saber os pormenores de cada assunto, para terem conhecimento com um embasamento. Imagine agora um corredor com esse perfil atendendo um cliente com um perfil influência. Lembremos que uma pessoa com alto I tende a não ver problemas, a não gostar de muitos detalhes, a não gostar de muita informação. O corretor com alto C vai insistir em explicar todo o procedimento. O cliente vai sentir que o corretor é chato. Eu vi corretores frente a seus clientes com negócios já fechados e eles tentando seguir explicando razões para adquirir o serviço. Mas também vi clientes deixar de adquirir um produto pelo excesso de informação que dá o vendedor. Essa necessidade de explicar demais vem de sua obsessão por não errar. Então, é importante lembrar que a presença das características do perfil de conformidade são essenciais no processo de venda. Ou seja, atenção aos detalhes, altos padrões, exatidão, análises são importantes. No entanto, essas características devem ser acompanhadas de outras. É necessário que o corredor tenha a consciência de que características exageradas nele podem e vão atrapalhar na venda. Em sua agência, se você trabalha com pessoas com uma alta presença de conformidade em seu perfil, pode observar como elas estão preocupadas com a resposta certa
e talvez tenham problemas também para tomar decisões em situações que se tornam ambíguas. Com sua tendência a se preocupar, eles talvez fiquem presos no análise. Podem se demorar muito para tomar uma decisão. E se por casualidade erram, frequentemente hesitam em reconhecer que erraram. Pelo contrário, fiquem absortos na busca de informações que apoiem sua posição. Portanto, é importante que os corretores com esse perfil saibam como lidar com clientes com diferentes características e não deixem que sua obsessão pela perfeição os impeça de se adaptar a mudanças ou de ser flexíveis frente ao cliente quando seja necessário. O sucesso no mercado imobiliário exige uma abordagem equilibrada que leve em consideração todas as características importantes sem exageros. Sempre gosto de lembrar que conhecer os perfis comportamentais dos candidatos é fundamental para tomar decisões de contratação mais precisas e aumentar a probabilidade de reter os melhores talentos em sua agência imobiliária. Quando se entende como as características comportamentais individuais afetam o desempenho, é possível, então, criar um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso. Anteriormente, quando explicamos a teoria DISC nas primeiras aulas, falamos que Marston, que foi seu criador, afirmou que é possível identificar 4 tipos básicos de respostas comportamentais nas emoções. E estudamos com um programa cada um. Já vimos um programa de dominância, depois estudamos influência, estudamos estabilidade e agora, por último, estamos estudando o perfil conformidade ou cautela. Vamos aprofundar em el de conformidade, mas te lembrando que a personalidade se construi com uma combinação de 4 fatores. Que quando estou falando de conformidade, em realidade estou falando com pessoas que têm um alto C. E os outros 3 fatores talvez estejam mais baixos. Então, quando estudemos as combinações, você vai entender melhor esse conceito. Para estudar cada um dos fatores, eu gostei de separar 2 momentos importantes e fazer minha exposição baseada em 2 momentos, para entender como o conhecimento pode ser determinante em nosso trabalho como recrutadores. E o primeiro momento, eu gosto de falar que é característica do perfil no momento de desenvolvimento da carreira desse corretor. Nos permite projetar o futuro, entendeu? E o segundo momento que também vamos a tratar agora é esse momento quando eu, como recrutador, estou executando a entrevista para um tipo de perfil específico. Mas gostaria primeiro começar com análises de perfil conformidade, analisando um quadro que anteriormente hemos analisado para cada um dos perfis. Este quadro fala para vocês de conformidade, ele está colocado no quadrante inferior do lado esquerdo de vocês, Então, começamos a ver que este perfil conformidade, por estar em plano inferior, estamos falando de são pessoas com tendência a ser introvertidos, que gostam da rotina, que gostam da segurança, que podem ser muito cautelosos para tomar decisões. Mas como também está do lado esquerdo de vocês,
que estamos falando que são pessoas que vão gostar de ser práticos e racionais, que estão orientados aos fatos e não às emoções, e que pode chegar a ser um pouco desconfiado. Então, com esta mistura, com esta combinação, nós vamos diretamente ao perfil onde vemos que a conformidade, o elemento principal é estar certo, não cometer erros. Esse é o motor deles, sempre ter a certeza. E a precisão. Então, essa combinação de precisão, de estar certo, é o que os movimenta mais. Falemos agora do primeiro momento. Características do perfil no desenvolvimento da carreira do corretor. O perfil conformidade é talvez o mais complexo dos 4 fatores DISC. Não são pessoas assertivas por natureza, muitas vezes reticentes, um pouco distantes. As pessoas deste tipo podem dar uma impressão de frieza ou desinteresse. No entanto, muito desse estilo cauteloso vem de seu lado controlado, o que os torna relutantes em revelar informações sobre si mesmos ou suas ideias, a menos que seja absolutamente necessário. Podem ser um pouco misteriosos. Então, eles tendem a ter habilidades de pensamento crítico altamente desenvolvidas. Eles enfatizam a importância dos fatos ao tirar conclusões e planejar ações, e buscam a exatidão e a precisão em tudo o que fazem. Para gerenciar suas atividades profissionais eficazmente, frequentemente unem informações intuitivas a fatos que eles vão coletando. Tem que ter muita certeza no que estão fazendo. Então, quando estão em dúvida sobre o andamento das coisas, eles vão evitar o fracasso público e se vão começar a preparar meticulosamente. Por exemplo, procurando dominar uma nova habilidade de maneira privada antes de utilizá-la numa atividade de grupo. Lembrem, primeiro vai praticar e depois mostra essa habilidade. Ele não vai pegar risco de um jeito nenhum. Preferem trabalhar com pessoas que, como eles mesmos, estão interessadas em manter um ambiente de trabalho tranquilo. Considerados tímidos por algumas pessoas, eles talvez se contenham em expressar seus sentimentos. Em especial, não se sentem bem na presença de pessoas agressivas. Uma característica comum que eu consigo neste tipo de corretores é essa necessidade de saber tudo antes de agir. No início, isto pode atrapalhar o desenvolvimento de suas carreiras. Os que conhecemos o trabalho do corretor de imóveis, sabemos que é uma profissão onde você diariamente vai aprendendo novas coisas. Por isso é importante que o corretor comece a trabalhar acompanhado e respaldado por uma boa agência imobiliária. Então, ao princípio pode parecer que isto é muito responsável, ou seja, que estão agindo de um jeito responsável. Mas é tanta a obsessão por saber tudo antes de agir, que ao final termina sem agir. Então, este tipo de pessoas, ele começa conhecendo as coisas básicas do negócio e pouco a pouco deveria se ir aprofundando em conhecimento. Isso seria o ideal. Eu tive corretores com um mês de treinamento praticamente diário, que não eram capazes de visitar um cliente pelo medo de errar,
pelo temor a não saber responder uma pergunta de seu cliente. Então, vamos estudar agora quais são os pontos-chave dessas pessoas. E o primeiro que gostaria de falar é de suas forças. E a primeira força que eles têm, que gostaria de falar, é de essa capacidade que eles têm de avaliar e examinar informações. Então, são geniais para isso. Por exemplo, você gera um documento, você gera um PDF, ou você gera uma campanha que vai enviar a clientes, eu procuraria de primeiro para que ele olharam este tipo de perfil, este tipo de corretor. Ele vai conseguir o erro, ele vai conseguir as características que talvez você não viu, ele vai ver. Então, para examinar informações e para avaliar, perfeitos. Outra força que tem dentro da organização é obter, definir, clarificar informação. Então, por exemplo, no mundo imobiliário, eles são fabulosos para trabalhar a área, eu falaria de estimação de custo, estimação de valores de imóveis. Pode ser muito bom trabalhando com estatísticas, com números. Também pode ser um bom aliado em essa área dentro do mundo imobiliário. Interesses principais deles, já falamos, que um dos interesses é a precisão, a exatidão. Outro interesse para eles é processos objetivos e fatos, pero com evidência. Nunca fale para eles, eu acho, eu considero. Não. Sempre base-se em fatos com evidência. Como eles conseguem persuadir a seus clientes? Precisamente com essas habilidades que têm, ou essas características. Eles gostam de persuadir seus clientes com informação, com o uso de fatos, dados, argumentos lógicos, estadísticas. E você não vê muito, eu tenho corretores que me falam, como você pode enganar, como você pode vender se não tem números? Se você não tem estadísticas, como que vou falar com meu cliente? Meu cliente não vai entender. Depende, se é um cliente como eles, não vai entender. Se é um cliente influente, dominante, vai entender. Mas no mundo mental deles, as coisas só funcionam com argumentos lógicos. É muito comum ver em corretores. Temores. Já falamos que o temor, o medo maior deles é estar errado. Meu Deus, nunca faça um feedback para uma pessoa deste público, cara, porque é terrível. Ele vai justificar esse erro de qualquer jeito, porque isso é o maior temor. E outro temor forte para eles é demonstrações intensas de emoção. Eles gostam de dar a aparência de não perturbação, de ser frio, que ante um problema não mostram emoções. É muito de suas características. E o que menos gosta é atos irracionais e ridicularização. Ou seja, que você, frente a um público, frente a seus companheiros, ele fica ruim, ele não vai estar em sua empresa, não vai continuar. Para ele é terrível. E outra coisa que detesta são as agressões interpessoais. É outro ponto forte para eles. Que pode chegar a utilizar exageradamente uma pessoa com esse perfil. Cara, a análise de informação. Ele pode chegar um momento onde demore, o time não avance, porque eles precisam analisar cada cenário, cada informação. E o outro que pode também utilizar exageradamente no momento é repressão a outros, não? Sempre desde o ponto de vista da lógica. E são pessoas também que sob pressão se podem tornar rígidos e preocupados, um pouco negativos, não? Quando estão sob pressão.
E o outro que também, em supressão, o que pode fazer é atrapalhar, sobrecarregar a los outros membros do time com a lógica. Sempre vão procurar dar sulfatos ou fundamentos de por que algo não funciona, basado em lógica, talvez não pensando nas pessoas, sino pensando na lógica mental de funcionamento para eles. Na verdade, eles costumam ser surpreendentemente ambiciosos e têm objetivos muito elevados, mas muitas vezes sua falta inata de assertividade e essa relutância em se envolver em situações de confronto torna difícil para eles atingir esses objetivos diretamente. Mas são ambiciosos, são pessoas que pensam em grande. Em vez disso, eles tendem a usar as estruturas e regras existentes para atingir seus objetivos. São fabulosos para seguir regras. Falemos agora desse segundo momento. Como executar a entrevista de recrutamento para esse tipo de perfil. Muitas vezes podemos perder um bom candidato porque não conseguimos fazer o rapport necessário para transmitir nossa oferta de valor. Por isso, falo que é muito importante conhecer nosso perfil antes de recrutar, já que assim podemos ajustar algumas características de nossa personalidade frente ao candidato. No seguinte ponto, eu vou falar de algumas dessas características que podemos ajustar de nossa personalidade dependendo do perfil do candidato. Ante um candidato como o que estamos estudando, com um alto perfil C de conformidade, devemos evitar, primeiro, entrar em assuntos pessoais. Se não conhecemos este cara bem, não podemos fazer isso. Segundo, devemos evitar fazer contato corporal ao conhecer. São pessoas que se incomodam quando você talvez pode abraçar, tocar um ombro, o braço, não vão gostar. Tem que ter muita confiança para aceitar esse tipo de contato. E esta terceira que falaria muito das duas primeiras. Evite mostrar intimidade no primeiro encontro. Não faça isso. Outra dica que eu falaria é evite fazer uma apresentação emocional. Mais que emocional, tente fazer uma apresentação com fatos, com estadísticas, com argumentos lógicos. Tente falar como é a estrutura mental deles. Outra coisa que hay que evitar é fazer uma apresentação desorganizada. Você tem que mostrar que está ordenada, que tem uma lógica, que tem um início, que tem um clímax, que tem um final. Tente organizar algo muito estruturado. Outra coisa que eu também recomendo é responder superficialmente às perguntas. Às vezes, nós podemos chegar a ter um perfil de influente, perfil de dominante, onde não gostamos muito de dar detalhes, mas estas pessoas precisam de detalhe. Então, podem fazer perguntas onde nossa resposta não é a ideal. Então, estenda-se com eles, acrescente a resposta, dê muito detalhe, porque é o que eles gostam, de informação, de fatos, de estadística, de dados. Outro elemento importante, crie um ambiente, evite criar um ambiente não amigável e de desconfiança. Isso poderia ser uma regra geral, mas eles são pessoas que você os pode perder muito rápido se não sentem um ambiente formal, mas amigável. Outra coisa que é terrível com este tipo de candidato seria tentar usar técnicas de fechamento agressivas.
não funciona para eles. Tudo tem que fluir com calma. Outra coisa que tem que evitar completamente é ser superficial com a informação. Já falamos. Tenta detalhar muito, de muita informação. Outra coisa que tem que evitar é prometer coisas demais. Ou seja, que prometer coisas demais, coisas que você não pode terminar, cumprir. Por exemplo, se você dá uma hora, essa hora, se você prometeu enviar uma informação, vai enviar essa informação. Você pode ficar muito ruim frente a eles. E o outro que tem que evitar é não falar de altos padrões. Hay que falar em todo tempo de qualidade, de excelência, de altos padrões, porque é o que motiva eles a estar dentro de uma organização. Beleza, já você conhece o que evitar. Agora quero falar um pouco de como fazê-lo, de como fazer essa entrevista. Na entrevista, você precisa fazer as perguntas necessárias para descobrir a dor principal da pessoa, a motivação que ele tem para procurar uma oportunidade de empreender e se o candidato reúne as condições necessárias para ter sucesso em nossa organização. Portanto, deve considerar o jeito de fazer as perguntas de acordo com o perfil de nosso cliente. Nosso objetivo mais importante é criar um aporte para que nosso processo de indagação de necessidades seja fluente. Dessa forma, nosso foco vai ser a linguagem corporal, o tom, o ritmo ao falar. Ante uma pessoa que tem um alto C de conformidade, tente fazer pouca ou nenhuma gesticulação. É meu caso, que eu sou um cara muito influente, eu falo com as mãos, eu falo com a cara, eu falo, veia meus vídeos que gravei e eu falo, cara, parece um meme. Quando você o coloca em slow motion, uma velocidade baixa, são muitas expressões estranhas que eu faço com a cara. Quando você está frente a este tipo de pessoas, tem que ser mais equilibrado sua gesticulação. Tua postura tem que ser relaxada, né? Pode usar a postura pensador. O tom de você deve ser baixo, né? Tua respiração deveria ser abdominal e tu ritmo de fala deveria ser suave, ok? É muito importante para poder fazer rapport com este tipo de pessoas. Mas lembre-se que o sucesso vem do rapport. Então, minha dica geral é: tente igualar o ritmo, o tom, o volume do seu interlocutor. Quando você faça isso, vai ter muito sucesso em qualquer tipo de entrevista, qualquer tipo de reunião. Por último, desejo te dar umas dicas que te vão ajudar a expor ou apresentar tua proposta de valor frente ao candidato. A primeira dica: organize seu material antes de começar. Não improvise. Mostra que você é um profissional. Prepare sua argumentação com antecedência. Tente ter respostas ante objeções já preparadas. Para este tipo de pessoas, valoram muito isso. Outra dica é: não seja informal ou pessoal demais. São pessoas que valoram muito o profissionalismo. Então, tente não usar palavras de argot popular, seja muito formal. Outra dica seria: não tenha pressa, não perda muito tempo com o papo, e enfoque-se em fatos. Seria o principal. O papo pode demorar se estamos falando de fatos, se estamos falando de emoções, de projeções a
futuro, esse tipo de coisa, o papo não vai funcionar muito. Deixe que o candidato absorva toda a informação antes de passar a outro ponto. Ele precisa digerir os fatos. Não atropele sua exposição. Fale, pergunte, opinião, entendeu? E você passa ao próximo ponto. Já falamos, procure não ser íntimo, não vai funcionar com eles. Explique, se o tempo permite, todas as características de seu serviço, de sua empresa, de sua agência, de sua organização. Explique tudo, se o tempo permite. Outra dica muito importante seria: vai com calma, não apresse o cliente. Olhe para a sua linguagem corporal, veja que esteja confortável e você fazendo a exposição. Não interrompa enquanto o cliente estiver falando. Deixe-lo perguntar. Lembre que são pessoas que falam baixinho e de um jeito devagar. Se o perfil é mais agressivo, você vai imediatamente, quando ele já coloca 5 palavras, você vai querer responder, porque já você tem a resposta. Mas que a resposta é importante primeiro escutar a exposição para depois responder. Eu sei que é difícil, mas vai ter que fazer esse sacrifício. Forneça estatísticas, forneça números, forneça fatos, forneça histórias de sucesso. São pessoas que sua decisão de trabalhar com você vai depender muito dos fatos. Se tem testemunhas do trabalho, mostre para ele. Se pode mostrar um corredor que já teve sucesso, mostre um vídeo ou convide essa pessoa para a entrevista. E como falava anteriormente, responda absolutamente todas as suas perguntas. E para eles é bom falar de processos, falar de ferramentas, também gostam disso. Mostra ao final que teu serviço é completo, que não falta nada. E ao final você tem que ganhar sua confiança, sua amizade. Pegue elementos do modelo de sua empresa e destaque a importância que isso pode estar em el desenvolvimento da carreira deles. Fale também da importância de planejar, de desenhar estratégias. São pessoas que também, como são analíticos, gostam de números, também vão adorar esse tipo de informação. E uma dica final: não pressione para fechar o mesmo dia. Deixe a esse candidato pensar. Talvez seja um cara que tem um currículo excelente, tem uma experiência em vendas excelente, é uma pessoa que tem o recurso econômico para começar lá, está perto, está em uma região que você quer que trabalhe com você gostou do cara, mas não pressione para fechar esse dia. Deixe-lo pensar. Eles não gostam tomar decisões apresuradas, rápidas. Então, muito obrigado por assistir essa aula. Para mim é um privilégio que você tenha chegado até cá. Espero que essa informação te ajude a desenvolver melhor o processo de recrutamento. Gostaria de conhecer tua opinião ou responder a tuas perguntas. Se deseja, siga-me em minhas redes sociais. Pode fazer por minha conta pessoal do Instagram, nquinterowefer, ou o Instagram do método Perfil B7, que é @perfilb7. Ali estou fazendo post, onde você vai poder comentar e eu vou poder responder. Também pode se subscrever ao meu canal de YouTube, Perfil B7, pode deixar seus comentários ou perguntas. Te deixo um convite para a próxima aula. Até!